Irmãos e irmãs, boa noite. É um privilégio que Deus nos concede, podermos mais uma vez estar adentrando a carta de Colossenses. Como a gente já falou para os irmãos, é uma carta maravilhosa, uma carta que tem um conteúdo bastante profundo. Não é objetivo a gente dissecar toda a carta, eu acho que ninguém consegue, mas se extrair o máximo dentro da nossa limitação de trechos da carta aos Colossenses. E é muito, muito linda essa carta, muito instrutiva. Ela nos ensina coisas preciosas como igreja, e especialmente por causa do conteúdo dela, que é esse conteúdo cristocêntrico da carta. Ela fala sobre o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo em especial. Nós já falamos 3 vezes. Hoje de manhã fizemos a 3ª parte, e agora à noite já estamos na 4ª parte dessa carta. Paulo escreveu, como os irmãos sabem, de Roma, após receber um relatório sobre a igreja de Colossos, levado por Epáfras a Paulo. Paulo ficou sabendo das notícias, então ele escreve essa carta, junto com a carta a Filemon. Paulo então já falou para nós, no início da carta, ele mostra a alegria que ele tem pela igreja, que ela apresenta características verdadeiras da igreja cristã, que é fé em Cristo Jesus, amor pelos santos e esperança nos céus, da glória futura. E também depois ele ora para que eles tivessem uma revelação plena do conhecimento da vontade de Deus para eles, para que isso gerasse neles uma ética digna do Senhor, para que eles possam viver de modo digno do Senhor. Hoje de manhã, então, nós falamos a partir do versículo 15 até o versículo 23, mostrando ali características do Cristo como Criador, como Senhor, como sustentador e como Redentor de todas as coisas. Então, ali nós pudemos aprender de Paulo nesta manhã sobre a sua teologia cristocêntrica. Foi o que Paulo nos falou nessa manhã. Agora nós vamos ler do versículo 24 até o fim do capítulo 1, até o 29, e nós vamos aprender nessa noite sobre o ministério cristocêntrico de Paulo. Agora Paulo vai falar sobre o seu próprio ministério. Vamos ler, capítulo 1 de Colossenses, de 24 a 29, diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos pedir graça ao Senhor para podermos compreender esse trecho das Escrituras. Pai, mais uma vez oramos a Ti, já estamos clamando desde o início deste culto, e mais uma vez suplicamos graça e sabedoria, Senhor, reconhecendo que não a temos. Precisamos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, e que o Senhor aplique essas verdades à nossa vida, para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua verdade, para que sejamos bem-aventurados em tudo que fizermos para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso, Senhor, confiando realmente na presença e no ministério do Teu Santo Espírito, no poder da Tua palavra, na eficácia dela, confiando assim em Ti, nós oramos e assim pedimos tudo isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Paulo então, após relembrar a igreja de Colossos, como nós estudamos nessa manhã, sobre os atributos principais
do Deus Criador, Senhor, sustentador e redentor de todas as coisas, e esse Deus é Jesus Cristo, que ele falou a partir do versículo 15 até o versículo 19, até o versículo 18, depois ele fala mais alguma coisa a respeito da igreja e da sua operação na igreja. Paulo, após ter falado sobre esses atributos, mostrando o Cristo Senhor absoluto, que era a sua teologia cristocêntrica, era a teologia cristocêntrica de Paulo, agora ele expõe a sua maior missão. Ele quer expor isso para os colossenses, ele quer falar isso para os colossenses, né? Qual era a sua maior missão? Servir a igreja de Cristo ao ensinar o que Cristo lhe revelou, que era seu ministério cristocêntrico. Se nós ouvimos nessa manhã sobre a teologia cristocêntrica de Paulo, agora ele vai falar sobre o seu ministério cristocêntrico. Paulo vai falar um pouco dele no seu relacionamento e na sua missão. Ele quer expor um pouco da sua própria missão para os colossenses. Por que Paulo faz isso? Porque a igreja de Colossos nunca viu pessoalmente Paulo. Eles só conheciam Paulo pelas instruções do seu fundador, do fundador da igreja, que era Epáfras. Epáfras fundou a igreja, era um companheiro de Paulo, conhecia bem Paulo e expressou e ensinou a respeito também do apostolado de Paulo para a igreja de Colossos. Mesmo assim, Paulo se vê na obrigação de se apresentar para eles e mostrar as suas credenciais apostólicas. Obrigado, irmão. Então, Paulo, nessa missão, ele se sente nessa obrigação de fazer isso e expressar um pouco a respeito não só do que ele conhecia a respeito de Cristo, mas se apresentar, né? Mostrar um pouco, falar um pouco dele e vinculado, lógico, com a missão, não só falar da pessoa, e não tem muito interesse para a igreja. Na verdade, eles amavam Paulo por tabela, né? Porque conheceram através de Epáfras, mas ele quis mostrar mais para a igreja. Paulo quis mostrar mais, quis mostrar principalmente sobre as suas credenciais apostólicas. Então, como é que ele mostra isso? Em primeiro lugar, ele fala das suas marcas desse apostolado legítimo que Paulo tinha. Ele mostra que, em primeiro lugar, ele fala do sofrimento, da humilhação e das aflições a favor da igreja. Ele está mostrando que o seu sofrimento, no versículo 24, ele fala sobre da alegria no sofrimento, nas aflições e na humilhação que Paulo, apóstolo, sofreu por causa de Cristo e por causa da igreja. Ele mostra que foi em favor de vós, né, que é do corpo, a favor do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Primeira marca, e uma das marcas mais contundentes que Paulo apresenta, é a marca do sofrimento. É isso que Paulo já começa mostrando. O sofrimento é uma marca inevitável de todo ministro de Cristo, e em especial dos apóstolos naquela época, né? Em segundo lugar, ele fala da sua vocação, do seu chamado. Ele fala da dispensação da parte de Deus, ou seja, ele fala que essa vocação, esse chamado, e ele usa a palavra dispensação no versículo 25, é uma marca apostólica, porque Paulo não foi atrás de apostolado, foi Deus que o buscou para o apostolado, e ele mostra isso ali. Ele fala que essa dispensação, ou seja, essa distribuição, essa doação, dispensação aqui, o termo seria essa doação, Deus lhe concedeu. Isso foi exclusivamente da parte de Deus. É a segunda marca do apostolado de Paulo, diferente dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas daquela época, que se consideravam a si mesmos apóstolos, mestres, e se colocavam nessa posição, brigavam pela posição, lutavam para que ninguém tirasse deles essa posição. E ele mostra, não, o apóstolo, ele recebe de Deus. É Deus quem concede graciosamente por um chamado de Deus.
né? Nós vamos ver isso mais um pouco. Em terceiro lugar, qual a outra marca do seu apostolado legítimo? Ele fala da revelação de um mistério oculto, outrora oculto. E qual era esse mistério? Ele fala de Cristo e da igreja. Ele vai explicar um pouco sobre isso. É um pouco diferente do que ele fala lá aos Efésios, mas é uma carta que tem muitas similaridades com a carta aos Efésios. Então vamos ver o que Paulo fala um pouco sobre isso, sobre o seu mistério, que Deus o chamou e o revelou. Isso foi algo diretamente dado aos primeiros e únicos apóstolos, né? Essa revelação ninguém mais teve e ninguém mais terá, nenhuma revelação especial para se chamar apóstolo nesses dias. Não precisa, porque tudo que Cristo se revelou, tudo que Deus quis revelar em Cristo, Ele o fez aos 12 e Paulo, aos 12 apóstolos e a Paulo. E assim fechou o que nós chamamos hoje de doutrina dos apóstolos. É onde a igreja está baseada e não há mais nenhuma outra revelação especial, em nenhum outro tempo houve e nunca mais haverá, porque tudo já foi revelado para os apóstolos, que eles transmitiram para nós, que nos chega até hoje. Em quarto lugar, qual a outra marca apostólica? É que ele luta, ele continua se esforçando, ele fala que ele se esforça até hoje, né? E para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, ele fala no versículo 29. Então, é um esforço a ponto de afadigar-se para o ensino dos eleitos. É uma marca apostólica também, que os presbíteros e diáconos herdaram também dos apóstolos, que é o dom de ensino. É o que a igreja precisa ter, absolutamente é um dom que não pode faltar numa igreja, numa verdadeira igreja cristã, que é o dom do ensino. Ele é muito mais do que simplesmente teoria, mas o ensino para nós é como o alimento que mantém a igreja viva. E isso é fundamental. E Paulo fala que ele recebeu esse dom e ele se afadigava nisso. Ele se esforçava sobremaneira para ensinar. Então isso é uma marca linda do apóstolo, né? Então 4 marcas Paulo fala aqui nesse trechinho que nós lemos. Vamos estudar então verso por verso. Versículo 24. Versículo 24 ele diz que ele se regozija nos seus sofrimentos por vós e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, ou seja, no próprio corpo de Paulo, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele quer dizer o seguinte, que Paulo aqui demonstra aos irmãos de Colossos a marca mais evidente e contundente de seu apostolado, que é o sofrimento a favor da igreja. Irmãos, se há uma marca de um verdadeiro crente que nós herdamos dos apóstolos, que herdaram de Jesus Cristo, é a humilhação. Irmãos, o ponto fundamental da vida cristã é a humilhação. Não há como nós dizermos que o crente é crente se ele não passar por sofrimentos, por humilhação e por marcas dolorosas por causa do corpo de Cristo. E isso não é privilégio só dos apóstolos, não. Isso também atinge todos os crentes, todos os cristãos em todas as eras. Porque nós sabemos quantos inimigos nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra o nosso próprio eu, nós falamos nessa manhã, e é uma luta tirânica, é uma luta muito terrível, nós lutarmos contra a nossa própria vontade. Nós temos um inimigo que peleja contra nós o tempo todo. Pedro chega a falar que ele está o tempo todo ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então é uma luta ferrenha também contra o nosso arqui-inimigo, Satanás. Então, meus amados, a vida cristã é uma vida de muita luta, é uma marca de todos os crentes, né? É o sofrimento, e ele diz que, como apóstolo, é a favor da igreja. Isso demonstra que o diácono, e nós vamos usar a palavra diácono aqui nessa noite, simplesmente para substituir a palavra ministro. Se alguém acha que a palavra ministro é uma palavra que coloca alguém em alto escalão dentro da igreja,
é um grande engano. Porque a palavra ministro significa servo. Simplesmente isso. A palavra ministro é diácono. Ele exerce sua diaconia. Ou seja, ele está abaixo dos irmãos para o serviço dos irmãos. Isso também é maravilhoso ver em Paulo. Paulo mostra isso. Ele era servo dos seus irmãos. Ele mostra nesse versículo 24 que ele sofre por causa da igreja, ele é humilhado por causa da igreja, e tudo isso ele faz ainda com alegria. O que é que aconteceu primeiro na vida de Paulo? Paulo teve que ter um impacto muito grande com o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Para ele submeter a sua vontade à vontade de Deus, ele teve que aprender muito. E não foi fácil para Paulo. Não foi fácil. Ainda mais se falando de Paulo, o apóstolo, que não era apóstolo, mas como Saulo, ele era o perseguidor da igreja. E imaginem o que é que Paulo teve que passar, qual foi o processo, né, de transformação que Paulo teve que sofrer na sua própria carne, para que agora ele deixasse de ser aquele que perseguia para matar a igreja do Senhor, e ele se torna agora servo da igreja do Senhor. Que transformação é essa? Que só o Evangelho e uma visão cristocêntrica poderia fazer. Eu vou já adiantar algo aqui que nós vamos falar no fim desse capítulo, no versículo 29, mas ele menciona no versículo 29 que esse mesmo Evangelho que ele prega e continua se afadigando para pregar para a igreja, continua operando eficientemente em mim, nele, Paulo, fazendo com que ele permaneça humilde. São passagens que a gente estuda nas cartas de Paulo. Ele chega a escrever aos Coríntios, mostrando que em uma época da vida dele, por causa das próprias revelações que ele teve, que ele menciona aqui, de o que ele chama de mistério, ele sofreu uma intervenção de Deus na sua vida, para o seu próprio bem, chamada espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava constantemente, por causa das grandes revelações que Paulo teve. Para que isso? Para que ele não se ensoberbecesse. Quando Jesus Cristo respondeu para ele pediu para Jesus, Paulo pediu para tirar aquele espinho da carne, 3 vezes, e o Senhor respondeu: eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e a minha graça te basta, é o suficiente, é o que você precisa. Então é uma vida de sofrimento, o apóstolo menciona isso, ele já começa falando sobre o seu sofrimento. Então ele demonstra que o diácono do Evangelho, ou o ministro do Evangelho, teve sua vontade mortificada para poder se alegrar no sofrimento e completar as aflições de Cristo na sua própria carne, como um representante oficial de Jesus Cristo. Ele completa as aflições de Cristo na sua carne. Ele não quer dizer aqui que o sofrimento de Cristo não foi suficiente. Toda a obra, todo o sofrimento, tudo o que Cristo fez e o que Cristo é, foram plenamente suficientes. Mas ele menciona que esse sofrimento, como herdeiro desse serviço que iniciou com Cristo, ele herda também algumas características do seu Senhor. E a principal delas é a humilhação. Foi o que ele escreveu lá para os filipenses também. Nós estudamos nessa manhã Colossenses e dissemos que isso que Paulo fala aqui aos Colossenses é semelhante a um hino que ele também escreveu aos filipenses. E o hino mostra sobre a humilhação e a exaltação de Cristo em Filipenses. Aqui aos Colossenses mostra sobre os atributos divinos de Jesus Cristo. Eram como hinos que as igrejas naquela época cantavam para memorizar os atributos de Jesus Cristo, para que eles pudessem estar sempre em memória fresca, sempre fresco nas suas mentes, sobre os atributos de Jesus Cristo. Então eles cantavam esses hinos, e Paulo sabiamente pega esses trechos de hinos cristãos e escreve na sua carta, aplica na sua carta, para que eles se familiarizem com as informações de Paulo, com aquilo que Paulo ia dizer para eles.
né? Então Paulo, aqui ele diz que ele, ao completar as aflições de Cristo, ele herda também uma das características do seu Senhor, que é a humilhação e o sofrimento de Cristo, em prol da sua igreja. Paulo chega a falar que ele sente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo sofria pelos irmãos, ele desejava o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento das igrejas, e com isso ele sofria, né? Porque nem todos desenvolvem bem, nem todos vão de vento em popa, e nem todos também têm uma constância. Nós crescemos bem e todos temos períodos de altos e baixos. Nós somos pessoas normais como qualquer um e sofremos das mesmas paixões que qualquer ser humano. Então tem dia que nós estamos bem, indo bem com o Senhor, crescendo na graça, aprendendo mais de Deus, e tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente não tem vontade nem de pegar a Bíblia para ler. Irmãos, isso é uma normalidade para todo crente, para toda pessoa normal. Nós nos esforçamos para continuar lendo, para continuar orando, mas tem dia que realmente a coisa fica preta e a gente sofre com isso. E por isso, né, os nossos irmãos mais velhos sofrem conosco também, né? Assim ele sentia dores de parto. Quando Paulo não poderia dizer sim à vontade de Deus, como ele ensina nessa carta aos Colossenses, sem antes dizer não à sua própria vontade, ao seu ego e à sua própria reputação. Paulo não podia ser usado por Deus antes de ter a sua vontade mortificada. E é o que ele ensina aqui, é o que ele mostra aqui, e é o que ele expressa nesse versículo 24 e em mais alguns versículos. Então o mistério do ministério do Evangelho é a humilhação de Cristo nos seus ministros. E quando eu falo ministro aqui, eu estou falando de todo crente, porque todo crente é um ministro de Cristo. É uma aula muito linda que nós já demos aos irmãos nas terças-feiras, se eu não me engano. Nós falamos sobre isso. É muito lindo nós entendermos a diferença entre dom e entre ofícios. Os ofícios dentro de uma igreja cristã são presbíteros e diáconos, mas existem dons, e esses dons são repartidos a todos os membros, e todos os membros que têm dom é um ministro do Evangelho, porque ele serve com aquele dom à sua igreja local. E para isso não tem homem, nem mulher, nem velho, nem novo, nem jovem, não há idade nem exigência maior do que ser um eleito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele distribui, em Efésios capítulo 4, da maneira com que o Espírito Santo quer. Né? Isso é maravilhoso. Quando nós falamos de ministro, nós falamos de todo crente. E todo crente, então, passa por esse mistério do ministério do Evangelho, que é a humilhação. Irmãos, marquem isso no seu coração. Se há uma marca que o verdadeiro crente tem, é a humilhação. É uma herança do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito bom nós sabermos disso, né? No versículo 25, ele diz que este ofício, ou esse ministério, ninguém toma ou conquista por si mesmo, mas é Deus quem o confia ao homem que ele escolhe. Aqui no versículo 25, sim, ele está falando especificamente do qual me tornei ministro. Ele está falando especificamente dele mesmo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, e é o que ele está se referindo lá no capítulo 1, no primeiro versículo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade do próprio apóstolo. Não é isso que está aí no versículo 1? Por causa da vontade dele mesmo, ele conseguiu esse ministério. Não é? Vocês leram o versículo 1 aí? O que é que fala aí no versículo 1?
que ele se tornou apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. Irmãos, ele mostra aqui que não foi por conquista própria. Então ninguém toma esse ministério por si mesmo, mas é Deus quem o confia ao homem que ele escolhe. Se vocês abrirem Hebreus capítulo 5, versículo 4, nós também já estudamos sobre isso, quando falamos na preparação para as eleições aqui da comunidade, nós falamos sobre as características, qualificações, e sobre os presbíteros e diáconos, e falamos sobre como isso se desenvolve naqueles que Deus chama. Então no capítulo 5 de Hebreus, versículo 4, nós usamos esse versículo para falar sobre isso, e o autor de Hebreus diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão também não buscou o sacerdócio, Deus o chamou para o sacerdócio. E assim acontece com todos os, agora sim, falando sobre os oficiais, e especialmente sobre o apóstolo Paulo. Então ele foi chamado para isso, né? Ele foi chamado de uma maneira especial. E qual era o objetivo? O objetivo é dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele menciona no fim do versículo 25, que ele foi chamado me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que ele quer dizer com isso? Não que o ministro tenha este poder de fazer-se cumprir a palavra de Deus. O poder não está em quem prega. O poder está no Espírito Santo, que aplica a palavra pregada ao coração de quem ouve. É isso que Paulo quer dizer aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: e o ministro não tem esse poder de se fazer cumprir a palavra de Deus nos corações dos irmãos ouvintes. Mas o que Paulo quer dizer é que, se o ministro expõe corretamente a palavra de Deus, o próprio Deus tem compromisso com ela e agirá inevitavelmente através do seu Espírito Santo nos ouvintes, cumprindo seu propósito de revelar Cristo, de salvar e de transformar vidas. Isso, nenhum homem tem este poder. Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós tem esse poder. O poder está na sua palavra e no seu Espírito, para dar cumprimento à sua palavra, através de mim. É isso que Paulo quer dizer. Eu sou só como se fosse um cano oco que passa o Evangelho e chega até os ouvintes. Deus só está me usando para falar, para ser a boca para falar. Mas o poder não está em quem fala. O poder está na palavra de Deus e na aplicação do Espírito Santo. Porque Deus é que dá cumprimento nisso. Versículos 26 e 27, Paulo diz o seguinte, ele usa um termo aqui, porque nós começamos a estudar essa carta mostrando que uma das lutas que Paulo tinha dentro da igreja, que ele queria auxiliar a igreja de Colossos, qual era a luta? A luta contra o pré-gnosticismo, o início de uma seita que estava entrando para dentro da igreja dos Colossenses. Essa seita era uma mistura, era um sincretismo entre a visão grega filosófica e a visão legalista judaica. O que é que eles fizeram? Se juntaram os dois grupos, os gregos e os judeus. Os gregos trouxeram sua filosofia ocultismo. Os judeus trouxeram de volta a lei mosaica, a lei do Velho Testamento de Moisés. Fundiram isso tudo e criaram uma coisa horrenda, que Paulo vai combater agora. Era uma mistura de todas essas coisas, desse sincretismo. Então, Paulo, com muita sabedoria, Paulo quer mostrar o seguinte: meus irmãos, está falando para os eleitos, se vocês querem alguma coisa que seja mistério,
eu tenho o maior de todos os mistérios para vocês. Não precisem buscar seita nenhuma. Se vocês querem algo que é realmente um mistério, e ele é da parte de Deus, e se Deus não quisesse revelar, ninguém o saberia, eu tenho esse mistério para apresentar para vocês. Então Paulo está já dando uma paulada naquilo que ele ia tratar mais para frente, em minúcias, a respeito do problema desta seita que estava infiltrando na igreja, que estava querendo mostrar sobre mistérios, né? Então é isso que Paulo agora vai mencionar nos versículos 26 e 27. Ele diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Quer dizer, é um mistério bastante antigo. Agora, todavia, se manifestou para quem? Aos seus santos. Ele está falando que esse mistério foi revelado para a igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis dar a conhecer aos santos. Deus quis revelar somente para a sua igreja. Qual seja dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo agora vai mostrar qual é o verdadeiro mistério. Então, se vocês estão querendo comer alguma coisa, acha que é boa, alguma coisa que eles chamam ali de mistério, né? Porque os cultos daquela nova seita que eles estavam querendo infiltrar para dentro da igreja cristã, em Colossos e na região ali de Colossos, eles estavam mostrando que havia um culto, e era um culto oculto, era um culto fechado, eles eram secretos, eles faziam coisas secretas. Não era qualquer classe de pessoa que participava daqueles tipos de culto. Tinha que ter um bom pedigree para poder entrar para dentro daqueles cultos, daquele momento de adoração e culto. Então, Paulo está mostrando aqui para eles que aquele era balela em relação ao verdadeiro mistério que ele tinha para apresentar para a igreja. Ele tinha algo muito mais substancial, verdadeiro, e um verdadeiro mistério. E é isso que ele vai querer apresentar agora. Ele faz alusão aos ensinamentos secretos dos pré-gnósticos, usando a palavra mistério. Mas no caso do Evangelho, irmãos, vejam aqui as palavras que Paulo fala. Ele diz que no Evangelho, esse mistério se manifestou. O que é que significa a palavra manifestou? Significa que ele foi revelado. Mistério que não precisa ficar oculto, né? Isso é lindo, é um mistério revelado. No Evangelho, ele foi revelado, ele se revelou, não permaneceu oculto. É mais do que algo inanimado ou só um ensino. O mistério que Paulo está falando agora, ele vai falar de uma pessoa. Qual é o mistério? Ele diz que é Cristo em vós. Então esse mistério se manifestou através de uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Ele diz que toda a sabedoria, isso nós vamos chegar lá na frente, na carta aos Colossenses, ele vai falar que tudo que existe de sabedoria está na pessoa de Jesus Cristo. Não há sabedoria, não há nada misterioso, coisas grandiosas para se conhecer em todo o universo, a não ser em Jesus Cristo. É isso que ele vai ensinar à igreja de forma mais detalhada. Então essa manifestação não é só racional, ou seja, que o ministro explica de forma inteligível aos santos, mas também é um envolvimento com Cristo. O mistério aqui não é só conhecimento teórico, mas é um relacionamento. É um relacionamento. E ele fala que é com Cristo, que se manifestou, se dá a conhecer e passa a habitar no crente. Ele menciona aqui o termo Cristo em vós. É um relacionamento íntimo entre o crente e Jesus Cristo. Então, o mistério, irmãos, não se trata só de conhecimento racional, mas se trata de
envolvimento e de relacionamento. Então nós podemos dizer que nós não temos uma compreensão plena de Cristo, mas nós estamos mergulhados nesse mistério que é Cristo em você, em mim. Nós podemos não compreender plenamente, mas nós estamos envolvidos nesse mistério que é Cristo em nós. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Esse relacionamento entre o crente e o seu Salvador traz também algo novo aqui. Porque até então, a ideia de eleitos para os judeus era só para os judeus. Mas ele mostra que agora ele abriu para os gentios, ou seja, atingiu toda tribo, língua e nação. O evangelho foi além das fronteiras de Israel. Agora, a vida com Deus se expande para o mundo todo, através do evangelho, e atinge novas nações, outras pessoas de outras tribos, línguas e nações, né? E ele fala então que é uma glória, essa glória, ele fala da vida eterna, né? Que é Cristo em vós, a esperança da glória, que não está agora só restrita aos judeus, mas que abriu para os gentios também, e chega até nós. É o que Paulo também fala aos Efésios. Ele fala que havia uma parede de divisão, que era uma barreira entre os dois povos, os judeus e os gentios. E quando Cristo veio, ele demoliu essa parede de separação, fazendo dos dois um novo homem, ou uma única nação, que é a igreja. E a igreja cabe gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E isso também é maravilhoso. Versículos 28 e 29, Paulo diz que o qual nós anunciamos, ele diz que nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então vejam, ele mostra que agora esse mistério é um mistério que não é mais mistério. Apesar de continuar sendo um mistério, porque ele é muito amplo. Ele foge das dimensões, ele transcende a inteligência humana. Porque Cristo é muito grande para poder ser contido plenamente aqui dentro de um cérebro racional humano. Continua sendo um mistério? Continua. Só que esse mistério agora é anunciado. Ele não é mais oculto. Estava oculto, mas agora ele foi anunciado. Ele mostra então que o qual nós anunciamos, outra expressão que combate o culto secreto dos pregnósticos, onde somente algumas classes de pessoas podiam ter acesso. É o mistério do Evangelho. Ele mostra que é Cristo. Cristo será anunciado a toda tribo, língua e nação. Já falamos sobre isso. Em todos os lugares do mundo e em todas as épocas. A Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado a toda criatura. Como é que nós sabemos disso? Porque cremos na palavra de Deus. Foi uma promessa de Jesus Cristo. Ele falou que esse Evangelho vai ser pregado a toda criatura que está debaixo do céu. Ele falou sobre isso nessa manhã, nós estudamos nessa manhã. E nós não vamos repetir, mas ele mostra que toda criatura vai, sim, receber a informação suficiente para poder entender que existe um Deus soberano e que existe um Redentor, Jesus Cristo. E todos vão ter vai ter essa luz, digamos assim. Nem todos vão crer, mas que vai ser anunciado, vai. Isso é líquido e certo. Então ele diz que ele está anunciando. Ele diz também advertindo e ensinando a todo homem, a fim de apresentá-lo perfeito em Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele usa dois termos aqui, advertindo e ensinando, para preparação de todo homem. Ele não está dizendo somente na categoria de macho. Não, ele está dizendo todo ser humano
que se converter ao Evangelho, ele usa o termo como se ele mesmo estivesse fazendo isso, Paulo e os seus companheiros, não é? Anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Então ele está mostrando que no complemento da carreira apostólica, os presbíteros viriam para continuar esse ensinamento. E esse ensinamento ia atingir a todo homem, advertindo. Qual é a primeira advertência? Irmãos, o Evangelho, em primeiro lugar, ele soa ao nosso coração pecador como uma advertência. Deve ser assim. Qual é a primeira coisa que Jesus pregou? Qual a primeira coisa que João Batista pregou? Qual é a primeira coisa que os apóstolos pregavam? Eles pregavam o arrependimento. Por quê? Porque o Evangelho está falando para pecadores. Então é uma advertência. A primeira palavra que toca e que choca o nosso coração quando nós ouvimos o Evangelho a primeira vez é: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Isso chama-se uma advertência, porque você vai sofrer um julgamento um dia. Então, em primeiro lugar, é uma advertência. O Evangelho, ele entra para nós, para a nossa vida, como uma espada que fere profundamente. Mas, ao mesmo tempo, também ele é um ensino. E ele dá prosseguimento. Nós falamos terça-feira aos irmãos, quando o irmão é tocado na sua situação de pecador, e ele chega nos seus irmãos que o confrontam, e fala: você precisa se arrepender, meu irmão, dos seus pecados. Qual é a postura desse irmão arrependido? E quando ele se torna um irmão que realmente se curva diante da exortação dos seus irmãos, que o colocam em xeque diante do seu pecado e caminho de trevas, quando ele verdadeiramente é um eleito e ele está verdadeiramente arrependido, ele pergunta: que faremos, varões e irmãos? O que eu faço agora? Vocês lembram que nós estudamos, tanto nos evangelhos, como lá em Atos, quando o evangelho chega de fato no coração de uma pessoa, ele se curva, e ele se arrepende, né? Então é esse ensinamento, né? Então ele mostra que é um trabalhar da palavra de Deus, né? Obviamente Paulo não se refere com o perfeito, ele diz que esses irmãos, eles vão chegar à perfeição. Ele menciona aqui no versículo 28 ainda, qual a finalidade? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Obviamente, irmãos, perfeição, Paulo não está querendo dizer que é alguém sem pecado ou sem defeito humano, mas com uma fé genuinamente salvadora, plena de convicção sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer, que o torna, palavrinha aqui, semelhante a perfeito, idôneo. Onde nós encontramos essa palavra? Versículo 12, do mesmo capítulo. Quem nos fez idôneos? Deus. Deus nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Vocês viram aí no versículo 12? Idôneos e perfeitos, é isso que quer dizer. Perfeito, então, não quer dizer aquele que nunca erra, que nunca peca, mas é aquele que foi devidamente se converteu ao Evangelho. Ele está falando que ele tem uma fé genuína. Essa fé genuína o fez idôneo. Ele não está baseado na sua própria justiça, mas ele está baseado na justiça que lhe foi imputada por Cristo. Ele foi justificado. Ele ficou justo. Deus o fez justo em Cristo Jesus. É isso que é perfeito em Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer também que herdeiro, como herdeiro e filho de Deus, que é idôneo, ele diz que isso foi produzido dentro do crente pela doutrina cristocêntrica, ou pela visão correta do Evangelho, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu falei nessa manhã, né? Ninguém vai ao Pai através, se não for por Ele. Quem fala assim? Eu falo assim. Se eu for falar como Jesus, eu diria assim: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí eu estou falando como se fosse Jesus Cristo, sou um representante dele. Né? Mas quando eu falo como homem, mostrando de um terceiro, que é Jesus Cristo, eu falo, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ele é o caminho, não sou eu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o crente só se torna crente pela operação da verdadeira doutrina e do evangelho cristocêntrico. E ele diz no versículo 29 que isso acontece segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Olha só, agora Paulo se coloca como alguém que também está sofrendo o mesmo processo. Ele diz que essa mesma obra transformadora do evangelho, que vai transformar o crente, também está operando nele até hoje. E ele diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Essa eficácia, ou seja, esse poder, é sim graça concedida por Deus para que ele continue servindo como diácono do Evangelho. É verdade. Mas também Paulo quer dizer o seguinte: essa mesma obra transformadora em vocês continua operando em mim. Ele está mostrando que esse mesmo Evangelho, que transforma vidas, continua me transformando. E eu preciso dessa transformação a cada dia. É o que ele fala também aos Romanos, capítulo 7, né? Que ele mostra ali que ele quer fazer o bem, ele quer fazer aquilo que ele entende que é certo diante de Deus. E ele se esforça para isso. Mas o bem que ele quer, nem sempre ele o faz. E o mal que ele não quer, de vez em quando ele ainda faz. E ele chega a gritar, parece que com raiva de si mesmo. Ele diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então essa operação de livrar Paulo do corpo da morte vai até a sua morte. É uma coisa constante na vida do crente. É isso que opera eficientemente em Paulo e continua operando em nós. Então isso nos mostra que essa obra do Evangelho continua trabalhando a todo momento em nossas vidas. Não vai ter um momento que você, como crente em Cristo, vai falar assim: bom, agora a obra acabou. A obra do Evangelho cessou. Eu não preciso mais estudar a palavra de Deus, eu não preciso mais orar, não preciso mais congregar, e eu não tenho mais, a obra está completa na minha vida. Não vai ter esse dia, a não ser no glorioso dia em que o Senhor retornar. E nesse dia, a palavra de Deus diz que nós seremos todos, aí sim, transformados de um corpo corruptível para um novo corpo incorruptível. Aí então, seremos sim perfeitos como Ele é perfeito. Ele quem? Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, o primogênito de entre os mortos. Lembram-se disso? Nós estudamos nessa manhã? Então, esse primogênito voltará e nos buscará e nos dará um corpo semelhante ao dele. Aí sim, nós teremos toda essa transformação completada em nossas vidas, completa em nossas vidas. Então isso é bastante significativo. Quando Paulo afirma isso, ele está se apresentando para os colossenses. Então, quando Paulo fala isso, e a história de Paulo era conhecida dos colossenses, né? A história de Paulo e também de Saulo era conhecida. Então isso é bastante importante que Paulo fale isso para os colossenses, né? Por quê? Porque ele está mostrando, em se tratando de Paulo e de Saulo, que ele teve sua vontade subjugada pelo ministério cristocêntrico. Quando Cristo se revelou a ele, ele nunca mais foi Saulo. Embora como Paulo continuasse um pecador, mas não mais agora perseguidor e matador da igreja. Isso já não existia mais, esse Saulo. Esse já não existia mais. O que é que existia agora? Existia um perseguido e mártir por causa da igreja. Olha a transformação.
Aquele que era inimigo da igreja passou a ser o seu protetor, o seu amigo e o seu mestre. Passou a ser alguém que se preocupava com a igreja. Que transformação maravilhosa! Aquele que matava agora é aquele que deu a sua vida pela igreja. Que transformação! Só Cristo podia fazer. E foi por causa desse ministério cristocêntrico, ou seja, simplesmente, irmãos, quando eu falo de ministério cristocêntrico, é entender a obra de Jesus Cristo lá no Calvário, em especial. Toda a sua obra, é óbvio, tudo que ele ensinou, mas especialmente, como nós falamos nessa manhã, entendendo a sua morte, o seu sangue vertido lá na cruz, e ele como primogênito entre os mortos, ele teve uma ressurreição diferenciada, porque se alguém pensa, mas espera aí, mas ele não foi o primeiro que ressuscitou, teve muita gente que ressuscitou antes. Estou recapitulando um pouquinho o que nós falamos nessa manhã, mas ali nós entendemos que as ressurreições que ocorreram em seres humanos, antes de Jesus e mesmo depois, não foram ressurreições plenas, foram somente uma sobrevida, porque depois essas pessoas morreram e estão mortas até hoje. Cristo não. Cristo ressuscitou de uma vez por todas, venceu a morte, a condenação e o inferno e nunca mais experimentou a morte. Então a sua ressurreição é especial. Por isso que Paulo fala que ele é o primogênito entre os mortos. A sua morte tem um significado especial para toda a criação. Em Colossenses, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo fala sobre essa pregação de Paulo. Qual era a ênfase da pregação de Paulo? 1 Coríntios 2, 1 e 2, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber, ou seja, nada ensinar para vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual era a palavra de Paulo? Qual era a teologia de Paulo? Qual era o ministério de Paulo? Cristo e este crucificado. Cristocêntrico é isso, é conhecer Cristo, é colocar Cristo no centro. A religião, a vida cristã, ela tem Cristo no centro. É isso. Cristo é Senhor, porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino, agora Paulo fala que não é o reino de Deus, mas é o reino do Filho. O reino do Filho é o reino de Jesus Cristo. Ele é Senhor da terra, dos céus e de tudo que existe. Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que a gente conclui com essa apresentação de Paulo para os irmãos de Colossos? Nós concluímos que, em primeiro lugar, o estado de aperfeiçoamento do crente está em que ele permaneça na doutrina de Cristo, para que ela o faça diminuir cada dia mais, para que Cristo cresça nele. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa realidade. Nós precisamos mortificar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Isso significa diminuirmos para que Cristo cresça em nós. E isso só acontece quando nós colocamos para dentro de nós a palavra de Cristo. Irmãos, não há um remédio que você compra na farmácia. A igreja não é uma manipuladora de medicamentos que salva do pecado e da vida natural, da vida humana, do velho Adão. Mas a igreja transmite o Evangelho. Transmitindo o Evangelho é tudo que nós precisamos para sermos transformados à semelhança de Cristo. É esse o objetivo do Evangelho, nos transformar para a semelhança de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos entender aqui, irmãos, uma frase que nós pegamos dos antepassados, Era uma frase que os puritanos usavam muito, essa frase. Eu não tenho aqui o nome deles, mas creio que isso batia no coração de todos eles.
A frase é a seguinte: nós somos muito corajosos para fazer o que queremos, mas somos muito covardes para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus requer renúncia da nossa própria vontade, e nós não gostamos de renunciar à nossa vontade. Isso precisa de uma obra muito poderosa de Deus na nossa vida, e da nosso desejo de ser transformado. Então nós nos acovardamos para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes ela não é aquilo que nós esperamos para nós nesse presente século. Fazer a vontade de Deus implica, às vezes, muita perda, muita renúncia. Então nós precisamos de graça para isso. Mas Ele prometeu, e Ele diz que deu o espírito de poder, de amor e de moderação. E não é um espírito de covardia. Paulo fala isso a Timóteo, e para nós serve também. É o mesmo espírito que opera em Timóteo, que o fez um grande aliado de Paulo para a pregação do Evangelho, também atinge nós hoje, o mesmo Espírito Santo. Dá graça para nós rejeitarmos a nossa vontade para fazermos a vontade do Pai. Em terceiro lugar, a gente viu nessa passagem da vida de Paulo que a doutrina cristocêntrica mexe com nossa estrutura de poder e de domínio. Irmãos, todos nós temos, alguns em alto grau, outros em menor grau, mas todos nós queremos ter domínio sobre algumas situações, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja na sociedade, seja no trabalho. Todos nós temos isso no nosso coração. Nós queremos ter poder. A doutrina cristocêntrica tritura e humilha o nosso eu para cumprirmos a vontade de Deus. Eu estou batendo na mesma tecla que eu falei agora há pouco, para ficar bem gravado na nossa cabeça. Foi o que aconteceu com Paulo, que fez com que Paulo se transformasse do perseguidor para o benfeitor da própria igreja que ele matava e perseguia. Essa transformação acontece. A humilhação é um estado necessário para se cumprir a vontade de Deus. Sem humilhação, ninguém obedece ao Senhor. Ninguém cumpre a vontade de Deus. Em quarto lugar, nenhum ministro, seja oficial ou não da igreja, por isso que eu falei ministro aqui, qualquer membro de Cristo, nenhum ministro de Cristo deve achar que o serviço cristão é tranquilo e de retorno lucrativo, porque não é. Humanamente falando, o nosso retorno não será aqui. Nós precisamos entender que o nosso investimento está e é nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escava e nem rouba. O nosso serviço para Deus, na vida cristã, pode não trazer nenhuma alegria, nenhum lucro, nenhuma satisfação no presente século, mas fatalmente está reservado para nós este galardão nos céus. Paulo sabia disso. Ele dizia que já estava chegando o fim da vida dele e que a coroa da glória já estava reservada para ele, e não só ele, mas a todos os que amavam a volta de Jesus Cristo. Paulo tinha essa convicção. Ele não recebeu nenhum retorno aqui nessa terra. Paulo só recebeu horas difíceis, sofrimento e muita humilhação. Mas ele se regozijava em tudo isso, porque o seu prazer e a sua esperança estava na glória com Cristo. Em último lugar, nós precisamos entender que Paulo somente foi um imitador de Jesus Cristo. Por isso, então, nós imitamos Paulo, porque Paulo imita Cristo. E Cristo mostrou isso até o fim da sua vida. Qual foi o fim da vida de Jesus Cristo? Ele passou pela sua maior tentação. Às vezes a gente pensa, que o maior sofrimento da pessoa de Jesus Cristo, homem, foi ter que enfrentar as dores dos cravos em suas mãos e seus pés ali na cruz. A gente imagina que é isso. Não foi isso. A maior tentação que Jesus Cristo, homem, passou nessa terra foi cumprir a vontade do Pai até a morte.
E foi essa uma das suas últimas orações, não a última, mas a sua oração mais sofredora. Quando ele estava ali no jardim Getsemane, ele com seus discípulos, ele roga ao Pai, e ele diz: Pai, para ti tudo é possível. Então, se for possível, passa de mim este cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Irmãos, como homem, ele passou por uma grande tentação de não fazer a vontade do Pai até o fim. Mas ele rogou ao Pai, e o Pai lhe concedeu graça, para que ele fosse obediente até a morte, e morte de cruz. Graças a Deus por isso. Por isso ele é o nosso maior modelo. Não Paulo. Paulo também teve seus altos e baixos, seus pecados e falhas. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos alguém que realmente foi obediente até morte e morte de cruz. E como ele aprendeu essa obediência? Hebreus nos ensina, através do sofrimento. Através do sofrimento, o Filho aprendeu a obediência. Então a humilhação é algo positivo para as nossas vidas, como foi para Paulo, como foi para todos os apóstolos, como foi para todos os crentes que nós temos hoje como modelos, que nos servem como modelos hoje. E especialmente, nós temos como Jesus Cristo, nosso maior modelo. A humilhação nos leva ao caminho da obediência, do aprendizado da obediência. Deus nos ajude a nós suportarmos a humilhação. E que nós possamos ainda, se possível como Paulo, ainda dizer assim: eu me alegro nessa tribulação, eu me alegro nesse sofrimento, eu me alegro nas aflições que estão passando no meu corpo. Porque foi assim que aconteceu com o meu Senhor, foi assim que aconteceu com os meus mestres, e eu estou passando igualzinho a eles. Isso é uma tremenda honra, passar pelos sofrimentos. Que Deus nos ajude a entender dessa forma, né? Amém?